Pois bem, conversamos no programa com a comunicadora Terezinha Nunes, do blog delas. Terezinha, é um prazer recebê-la na programação da Cultural. Bom dia. Você é nossa colega comunicadora. Passou também pela Casa Civil, no estado de Pernambuco, e também pela Alep. Quero mandar um bom dia para Luiz Corrêa e os ouvintes do programa 96 é Notícia. Aqui é a jornalista Terezinha Nunes, eu fui secretária de Estado na gestão de Jarbas Vasconcelos e fui deputada estadual por 3 mandatos. O projeto de lei que criou a data magna em Pernambuco e também o feriado é de sua autoria? Eu sou autora do projeto que criou a data magna de Pernambuco, comemorado esse dia 6 de março, e também do projeto que depois, em 2017, instituiu essa data como feriado. Como se deu a elaboração desse projeto, a aprovação e a ideia e a escolha da data? Houve um trabalho em conjunto? Tem mais outros envolvidos que lhe ajudou? Logo no meu primeiro mandato, eu me elegi em 2006. Em 2007, eu já apresentei um projeto na Assembleia instituindo a Data Magna de Pernambuco. A Data Magna é a maior data do Estado. Todos os estados brasileiros já tinham e Pernambuco não tinha, porque não tinha havido ainda uma manifestação nesse sentido. Sabendo disso, através de um amigo meu, fiz uma análise, procurei a lei federal de Fernando Henrique Cardoso, que institui a data magna dos estados, estabelece que é feriado, e apresentei um projeto na Assembleia nesse sentido. Mas nós não escolhemos a data, nós pedimos aos historiadores que escolhessem 5 datas para submeter ao povo de Pernambuco, porque data magna não é um deputado que vai escolher, é o povo. Então a gente fez uma enquete através da Assembleia. Devido à sua formação, a comunicação sempre ajuda também nesses momentos. Com o apoio de todas as emissoras de rádio e TV do Estado, fizemos uma enquete em todo o Pernambuco, perguntando às pessoas qual data eles queriam comemorar. E tivemos apoio de historiadores nesses municípios, que nas emissoras de rádio explicaram na época o que significava essa data, de forma que as pessoas pudessem escolher a sua maneira. E acabou que se escolheu o dia 6 de março como data magna de Pernambuco, que é a Revolução de 1817. Uma revolução considerada por Oliveira Lima como a maior revolução brasileira. Pela primeira vez, um Estado decretou sua independência. Pernambuco já pensava em sozinho ser um país, ser uma república, ou queria levar com ele parte do Nordeste, ou até mesmo o Brasil, o território como um todo. Na época, Pernambuco não pensava em ser independente sozinho. Pernambuco pensava em levar o Brasil, mas teve que dar seu primeiro grito. Na época, com o apoio do Rio Grande do Norte e do Ceará, Pernambuco deu esse grito de independência e expulsou os portugueses do governo do estado, e as revoltosas assumiram o governo de Pernambuco. Inclusive, tivemos uma nova Constituição no estado, uma Constituição que preservava os direitos humanos. Terezinha Nunes, naquela época, em que período estávamos? E nesse momento já havia também uma luta para acabar com a escravidão no Brasil, consequentemente aqui no estado de Pernambuco. Era uma época de escravidão. Os revoltosos pensavam, naquela época já, em acabar com a escravidão. E uma lei assim muito importante, porque uma Constituição nova significa um novo Estado, se forma um novo país. Inclusive, nessa época, Pernambuco chegou a ter um embaixador nos Estados Unidos, reconhecido pelos americanos. Terezinha Nunes, foram apenas 75 dias. Sabendo dessa luta, como se comportou a corte portuguesa, e depois disso o Brasil continuou com o mesmo território, perdeu alguma parte, ou depois foram adquiridas novamente o território de Pernambuco? Vendo o perigo que era deixar que Pernambuco continuasse independente, a coroa portuguesa mandou milhares de soldados para cá, prenderam os revoltosos, mataram grande parte deles, inclusive sacerdotes que participaram do movimento. Tiraram também a parte de Alagoas, que hoje era de Alagoas, do estado, e tiraram uma parte do Rio São Francisco, que chamava Comarca do São Francisco. A gente ficou com Petrolina e para cá, mas a parte que hoje é da Bahia foi anexada à Bahia, que era um estado que apoiava a coroa portuguesa, e Pernambuco perdeu isso como um castigo dado pelos portugueses por nossa ousadia
de pregar a independência e decretar essa independência. Olha, a Revolução de Pernambuco foi tão importante que, a partir dela, vários estados fizeram suas próprias revoluções. Ao ponto de, 5 anos depois, em 1822, a coroa portuguesa ter, através de Dom Pedro, decretado a independência do Brasil. Foi uma independência capenga, porque na época os pernambucanos queriam que aqui fosse criada uma república e que fosse eleito um presidente e não um rei. Então, nesse caso, a coroa portuguesa continuou mandando no Brasil com uma certa independência, porque Dom Pedro, inclusive, ficou morando no Brasil e não quis voltar mais para Portugal. Então, tudo isso nos fez apresentar esse projeto. Muito bem, colega Terezinha Nunes, mas, pelo que eu entendi, o projeto, mesmo aprovado com a data magna, a princípio não era feriado. E com quanto tempo depois da aprovação da data magna foi realmente, de fato, constituído o feriado em Pernambuco? Em 2006, o projeto foi aprovado, mas sem o feriado, porque as classes produtoras de Pernambuco forçaram a Assembleia a não aprovar o feriado. Mas em 2017, que era os 200 anos da Revolução, eu busquei o apoio do deputado Isaltino Nascimento, do PSB, que na época era o líder do governo na Assembleia, eu era da oposição, e nós nos unimos, eu e ele, e apresentamos o projeto do feriado conjuntamente. O projeto do feriado está assinado por mim e por Isaltino. Então, com essa união com o deputado Isaltino Nascimento, houve uma unanimidade? Como foi a aprovação? E nós unimos todos os deputados, já que o governo e a oposição se uniram, e conseguimos, então, com a unanimidade dos 49 votos da Assembleia Legislativa, criar também o feriado. Então, a data magna é de 2007 e o feriado a partir de 2017. E era necessário. Por quê? Porque na hora que você tem um feriado, as pessoas param, as pessoas pensam, as pessoas leem, as pessoas discutem e conhecem a verdadeira história do estado Pernambuco. Um estado realmente que é um exemplo para o Brasil. E nessa última quinta-feira, dia 6, foi o aniversário de morte do saudoso Sérgio Guerra. Terezinha, para você, o que significou em sua vida pública, em sua carreira quanto política? Inclusive, Luiz, que ontem a gente estava falando de Sérgio Guerra, um grande político pernambucano, meu amigo. Sinto uma grande falta dele, ele faz uma grande falta tanto a Pernambuco quanto ao Brasil. Quais foram os cargos, os mandatos exercidos por Sérgio Guerra? Quais benefícios ele trouxe, quanto parlamentar, secretário, para aqui a região do Agreste e para a região da Zona da Mata? Amigo, você me pede para falar sobre Sérgio Guerra. Para mim é sempre uma alegria lembrar de Sérgio, falar dele. Foi um grande amigo meu, uma pessoa que teve uma importância fundamental na política brasileira. E lembrando que foi através de Sérgio Guerra e do governador Jarbas Vasconcelos que eu me tornei deputado estadual. Na época, eles me sugeriram disputar o mandato e eu disputei, inclusive, pelo PSDB, que era o partido de Sérgio, mas com o apoio dos dois. No meu primeiro mandato, eu me elegi em 2006. Quais foram os cargos, os mandatos exercidos por Sérgio Guerra? Quais benefícios ele trouxe, quanto parlamentar, secretário, para aqui a região do Agreste e para a região da Zona da Mata? Sérgio Guerra foi deputado, foi senador por Pernambuco. Sempre defendeu esse estado e o Nordeste. Enquanto ele esteve vivo, Pernambuco conservou a ferrovia transnordestina. Mesmo sendo uma empresa privada que estava cuidando da obra, ele conseguia incluir o trecho pernambucano na ferrovia. Depois que ele faleceu, ninguém mais ligou a transnordestina e agora está se lutando para ver se consegue fazer o trecho pernambucano depois que o do Ceará já está quase pronto. Então, isso é um motivo e uma evidência da importância de Sérgio Guerra para Pernambuco. Terezinha Nunes, Sérgio Guerra, o relacionamento dele, o entendimento com os políticos a nível de Pernambuco e nacional, em relação a partidos, como a senhora conceitua a política, o comportamento, o agir na época de Sérgio Guerra? Ele, como deputado e senador, trouxe muitos recursos para o Estado, sempre ajudou os governadores, sempre se entendeu
com a esquerda e com a direita. Ele era um homem plural, até às vezes era incompreendido por isso, porque nós temos um Estado muito radicalizado e Sérgio nunca foi radical. Sérgio sempre buscou o entendimento. Ele, mesmo estando com Jarbas, apoiando Jarbas, ele nunca deixou de conversar com Eduardo Campos. E hoje todo mundo lamenta que ele tenha morrido tão cedo, com 66 anos, quando podia ainda contribuir muito com Pernambuco, mas enfim, ele era uma pessoa muito doente, com problema de diabetes. Por conta da política, não cuidava muito da saúde e acabou falecendo cedo. O seu falecimento foi realmente um baque muito grande, não só na política pernambucana como brasileira. Ele foi presidente do PSDB nacional, era ouvido por todas as grandes lideranças do partido, de Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves, todos os governadores do PSDB sempre ouviam Sérgio, sempre estavam querendo se aconselhar com ele. E eu mesma fui, inclusive, testemunha de algumas vezes que ele foi requisitado pelo partido para ir para o Pará, para o Rio Grande do Sul. Quando havia algum problema no partido, entre as lideranças do partido, desentendimento, ele ia para os estados, ele buscava todo mundo, ele conseguia conciliar. Essa sua veia conciliatória, infelizmente, se perdeu após a morte dele. Hoje a gente está entregue aí a uma radicalização infernal, não é, que prejudica demais o país dividido entre esquerda e direita, extrema esquerda, extrema direita, enfim, uma grande confusão na política. Na condição de jornalista, você pode relatar, no processo da Nova República e da eleição de Tancredo Neves, Sérgio Guerra também esteve de dentro, esteve à frente, houve uma articulação dele? Ele trabalhou na luta para que se desse essa passagem. Tem muitos problemas. Ele trouxe, inclusive, Tancredo, candidato a presidente, para a casa dele no Recife, para o apartamento onde ele recebia desde vereador a presidente da República. Ele foi também muito importante no governo de Jarbas, ele era senador, foi eleito junto com Jarbas. Naquela época foi muito importante para Pernambuco, como durante toda a sua vida. A reportagem é de Luiz Corrêa. Luiz Corrêa.